Muito bem. O assunto que dominou, o dia foi a decisão do, ministro do STF, Dias Toffoli, né. Ele acatou um recurso apresentado pela defesa do presidente Lula e decidiu anular todas as provas obtidas pela Lava Jato por meio do acordo de leniência da Odebrecht. O Toffoli acatou a argumentação do petista, que alegou que o material obtido a partir dos sistemas Drowsys e MyWebDay, utilizados pelo Departamento de Operações, o Departamento de Propinas, né, da empreiteira, foi produzido ilegalmente. Ou seja, repetindo aqui, Toffoli considerou que todas aquelas provas que estavam nos drives daqueles sistemas que a Odebrecht inclusive mantinha fora do Brasil, né, para esconder mais ainda as maracutaias do Departamento de Propinas. O Toffoli considerou que tudo que estava lá dentro é prova ilegal. Os drives foram manipulados incorretamente, a gente já conversou várias vezes sobre isso aqui no papo, inclusive com o Felipe, e agora o que que ele fez? Ele espalhou, vamos dizer assim, ele estendeu, acho que essa é a palavra, ele estendeu a todos os réus da Lava Jato os efeitos que ele já tinha, proporcionado ao Lula. Ou seja, as provas deixaram de valer para todo mundo. O maior repositório, né, de informações das tramóias dos políticos por anos, décadas, diversas eleições, maior repositório de informações para a gente saber como é que funcionavam as entranhas da política brasileira, for foram invalidados, tornados nulos, pelo menos do ponto de vista jurídico. Isso não significa que a gente precise considerar que nada daquilo existiu, né. Os efeitos jurídicos nem sempre coincidem com a realidade, né. O Toffoli afirmou na decisão dele, na verdade, tem uma longa parte expositiva que recupera a argumentação de várias outras, decisões do STF sobre a Lava Jato, mas ali no finalzinho, nas 5 ou 6 últimas páginas, tem uma espécie de libelo político, né. Ali o Toffoli solta o verbo, realmente, deixa de lado aquele comedimento do juiz e realmente assume um discurso que manda brasa. Ele afirma que a prisão do Lula foi um dos maiores erros judiciários da história do país. Abre aspas para a gente ver esta frase do Toffoli: "Tratou-se de uma armação, fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra legem, contra as leis." Fecha aspas. Queria começar o comentário. Vamos pôr de novo na tela, por favor, o trecho. E vamos chamar aqui o Marcelo e o Wilson. Deixa eu dizer boa noite para eles primeiro. Oi, Marcelo Madureira. Olá, boa Oi, noite. Wilson. Boa noite para vocês. Boa noite. Eu queria começar perguntando para vocês o que esse trecho da decisão do Toffoli, no que esse trecho faz vocês pensarem. Leiam de novo o trecho e me digam se ele traz alguma coisa à mente de vocês. Vamos pôr ali de novo. Tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado, por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra a legem. Para mim, e eu não sei se isso acontece com vocês também, essa é uma descrição perfeita do que foi o Petrolão. E daí, chega o Toffoli, aqui em setembro de 2023, e passa a utilizar essa descrição, uma ação ilegal, uma trama ilegal para controlar o Estado por baixo dos panos, ele passa a usar essa descrição não para falar do Petrolão, mas para falar
da Lava Jato, da operação que destampou esse bueiro da nossa política. Sou só eu que acho, ou o país está meio doido, Marcelo? Olha, não, de maneira nenhuma. Eu acho que a gente está vivendo um momento da maior gravidade, principalmente no que se refere ao campo do poder judiciário. Primeiro que a gente está vendo que é uma decisão monocrática, né, quer dizer, uma decisão do juiz Toffoli, em que ele, inclusive, ele faz uma redação, digamos assim, quase que partidária, e nos transforma, todos nós, quer dizer, ele não se trata nem de distorcer o passado ou modificar o passado. Ele eliminou uma parte do passado, no passado vergonhoso, né, vexaminoso, que deveria ter tido um outro final. Quer dizer, tudo aquilo que a gente assistiu, aquelas delações premiadas, aquelas devoluções de bilhões, milhões, centenas de milhões de dólares, inclusive que acarretou em processos do SEC, né, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que também foi julgada e foram pagas indenizações a acionistas da Petrobras. Quer dizer, tudo aquilo que a gente vivenciou, que a gente assistiu, que a gente acompanhou, tratava-se de uma farsa? Ou será que a grande farsa nós estamos vivendo agora, né, nesse tipo de colocação? Será que alguns magistrados, né, lá do alto do poder, né, da Suprema Corte, não estão indo um pouco longe demais em subverter a realidade? O que vocês acham disso? Eu estou aqui, eu estou pasmo, estou perplexo. Wilson, você está desde cedo aí acompanhando essa história. É, ela caiu como uma bomba aí na política em Brasília, ou não? Todo mundo achou, é isso aí mesmo. Não, Greb, caiu como uma bomba. Boa noite, Greb, boa noite, Marcelo. Desculpem aqui que na primeira entrada eu estou escutando áudios aqui de um outro assunto que a gente vai trazendo no programa de hoje, né? A história do Fufuquinha. Podemos ter novidades durante o programa sobre a reforma ministerial, então eu estou bem atento a isso, tá? Então me perdoem se de vez em quando eu der uma desligada aqui, porque eu estou aqui apurando informação, buscando informação aqui em tempo real, para que a gente consiga trazer já no papo de hoje. Sobre a decisão do ministro Dias Toffoli. Como você falou, Greb, e de fato, essa decisão do Toffoli, ela caiu como uma bomba, porque foi considerada a maior derrota da Lava Jato desde então. Porque o que você fez? Na prática, como você bem colocou aí na imagem, para a gente ler um pouco essa decisão. Na prática, essa decisão do Toffoli, desse trecho, né, específico, uma decisão de 180 páginas, se não me engano, 115 a 185 páginas, ela é mais do que uma decisão, ela foi vista como quase um compêndio pró-Lula, quase como uma declaração de amor, isso estou falando de integrantes ali do Congresso, tá? Alguns integrantes de Câmara e Senado viram nessa decisão, enxergaram nessa decisão quase como um pedido de desculpas do ministro Dias Toffoli em relação a várias decisões que ele tomou contra o próprio Lula. É bom lembrar que o mesmo Toffoli foi aquele juiz da Lava Jato, foi aquele juiz do Supremo Tribunal Federal que impediu o Lula de comparecer ao enterro de um parente. Então, há essa questão simbólica, né, dessa decisão, foi vista como a maior derrota da Lava Jato. A classe política comemorou como um todo, porque como, inclusive, a gente observou isso no grupo aqui da redação, Greb, de manhã cedo, quando eu peguei a decisão, assim que a gente teve acesso a ela, inclusive o antagonista foi o segundo veículo a dar essa informação. Aqui a gente deu a gente deu esse material o quanto antes, inclusive na frente de O Globo, de Folha, Estadão, a gente conseguiu sair na frente da chamada grande mídia. Uma coisa que você observava, Greve, é que essa decisão ela tem um condão não só
de passar uma borracha nas decisões contra o Lula, mas também abre um precedente, né, segmenta um precedente para outras pessoas que foram condenadas com base nessas mesmas provas que foram obtidas a partir do setor de operações estruturadas da Odebrecht. Eu Sérgio diria... Cabral... Vai, fale. Greg. Não, pode falar. Eu completo o seu raciocínio. O Sérgio Cabral já tinha sido beneficiado com essa decisão, né? Uma do próprio Dias Toffoli no início de agosto. Então, assim, você abre um flanco na Lava Jato em que você praticamente passa aí, na prática, como o Madureira falou agora há pouco, né? Você cria uma situação de constrangimento de tal forma que é como se a Lava Jato simplesmente sequer tivesse existido.